Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, dessa vez para gravar um conteúdo muito importante, que é a Lei 8.112/90, ou seja, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Então, você que está se preparando para a carreira dos IFs, você que está se preparando para a carreira do TRT, você que está se preparando para a carreira do MPU, Ministério Público da União, vão surgir, gente, 1.200 vagas para o Ministério Público da União. Então, o conteúdo da Lei 8.112 é um conteúdo que com certeza vai cair. Por quê? Porque essa lei vai reger os servidores públicos federais da União. Então, assim como a Lei Complementar 122, que a gente já gravou aqui no Rei Professor, é referência para os servidores públicos do Estado, a Lei 8.112/90 é referência para os servidores públicos da União. Então, qualquer concurso da União que trate de servidores públicos vai cobrar a Lei 8.112. Então, você que adquiriu esse curso fez um bom investimento. Por quê? Porque você vai poder utilizar esses conhecimentos não só para o concurso que você está se preparando, mas para diversos concursos. No início do ano, ano passado também teve uma polêmica de que os concursos iriam acabar, de que iria ter cada vez menos concursos. Não foi isso que esse ano mostrou. A gente tem vários concursos em andamento. Só no Rio Grande do Norte, estima-se, o TRT já foi autorizado, que a gente tem 180 vagas para servidores do TRT. MPU, Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da 5ª Região já autorizado. Então, diversas carreiras estão autorizadas. É a oportunidade para que você mude de vida, passe no concurso público, tenha a sonhada estabilidade que você deseja. Mas, professor, você nem se apresentou. Quem é você? Meu nome é Thomas Blackstone, eu sou advogado na cidade de Mossoró, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido e também professor de diversas instituições preparatórias para concurso público. Uma delas, o e-professor. Então, estamos aqui dessa vez para gravar a Lei 8.112. Posteriormente, também gravaremos a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, você que está se preparando com a gente não terá nenhum problema nesse conteúdo. E falar da Lei 8.112, primeiro a gente tem que falar, professor, qual é o objetivo dessa lei? O objetivo dessa lei é reger os servidores públicos federais. E quem são esses servidores públicos federais? Quando a gente estuda direito administrativo, tem uma classificação muito interessante para nós. Por quê? Porque existe uma administração pública direta, que ela é formada por União, Estados, Distrito Federal e municípios, e existe uma administração pública indireta, que é formada por autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Professor, o Estatuto, a Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, se aplicará para qual carreira? Aí você coloca na mente, olha, se é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, no âmbito da administração direta, ele vai se aplicar a quem? Vai se aplicar aos servidores da União. A União como pessoa jurídica de direito público. Mas existem pessoas jurídicas na administração indireta que possuem total relação com a União. Aí você vai lembrar. Então, quem são essas pessoas jurídicas, professor? São as autarquias e as fundações de direito público, Fundações públicas de direito público. Então, a primeira anotação que você vai fazer aí no seu caderno, que é fundamental, que sempre cobra é para quem o Estatuto dos Servidores Públicos da União se aplica. É você tranquilo, a União, as autarquias, inclusive as de regime especial, e as fundações públicas de direito público. Aí você me pergunta, professor, mas a Petrobras se aplica a Lei 8.112? Eu vou dizer que não. Por quê? Porque a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Se ela é uma sociedade de economia mista, então o que é que acontece? Então, ela possui empregados públicos que são regidos pela CLT. Não confunda isso. Então, toda vida que uma questão te perguntar a quem se aplica
o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, você vai dizer, se aplica aos servidores públicos, servidores, gente, porque eles são regidos por um estatuto, servidores públicos da União, aplicam-se aos servidores públicos das autarquias federais, inclusive em regime especial, e aplica-se também aos servidores públicos das fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito público federais. Então não confunda, Estatuto dos Servidores Públicos da União não se aplica sociedade de economia mista e empresa pública. Por quê, professor? Porque elas são regidas pela CLT. Então, os servidores públicos dessas instituições são regidos pela CLT, fazem concurso público da mesma forma, contudo, são empregados públicos e não servidores públicos. Se são empregados públicos, são regidos pela CLT. Então, dessa nossa explicação, a gente trouxe uma coisa muito interessante, porque o que é a quem se aplica o estatuto? A gente já viu, ao servidor. Então, naquela classificação de direito público dos agentes públicos que a gente tem, agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos, particulares em colaboração com o Estado, agentes delegados, a gente vê que o Estatuto se aplica aos servidores. Aí a lei diz logo no início, e quem é servidor? Aí você vai responder, servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Professor, só será servidor para a Lei 8.112 quem for um servidor efetivo? A gente vai ver que não. Não confunda. Por quê? Porque existem servidores comissionados. Existem agentes comissionados que foram nomeados de forma livre, que foram nomeados sem concurso público. Mas você vai ter em mente que servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público. Vamos ver já já que essa investidura em cargo público se dá no momento da posse. No momento da posse você tem uma investidura em cargo público. Mas é interessante, por quê? Porque o conceito, ele nos remete a outro conceito. Se servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público, o que é cargo público? O que é cargo público? A lei vem e define cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, cargo público, eu costumo dizer, é o menor conjunto de atribuições e responsabilidades. Um órgão público ele é composto por diversos cargos públicos. Então, cada servidor vai ter um conjunto de atribuições e responsabilidades que irá desenvolver. Então, esse conjunto mínimo de atribuições e responsabilidades são o quê? São atribuídas a um servidor público. Então, agora, professor, agora ficou mais claro de perceber que servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público. E cargo público é o menor conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas, delegadas a um servidor público. Se é delegadas a um servidor público, então eu tenho um conceito fechado de que qual é o papel do servidor público na administração pública. Tranquilo? Então, professor, como são criados esses cargos públicos? Coloque aí no seu caderno. Inclusive, você gosta de grifar, grifa isso daí. Cargos públicos são criados por lei. São criados por lei. Por quê? Porque várias questões vão mentir para você. Várias questões vão dizer que cargos públicos são criados mediante medida provisória, o que é falso. Cargos públicos são criados por meio de lei e acessíveis a todos os brasileiros. Então, o que é que acontece? Esses cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Professor, é possível um estrangeiro ocupar um cargo público no Brasil? É possível. A lei vai disciplinar quais são os requisitos. Você que estudou em universidade pública federal, você que estudou em universidade pública estadual, deve se lembrar que lá na sua universidade tem vários professores, pesquisadores que são estrangeiros, que ocupam cargos públicos. É possível. Então, eu quero que você grave na sua mente. Cargo público é criado mediante lei.
Se ele é criado mediante lei, pelo princípio da extinção, da paridade das formas, no momento que eu vou extinguir o cargo público, tem que ser mediante também o quê? Lei. Crio mediante lei, extingo mediante lei. Mas a nossa Constituição Federal traz uma exceção. Qual é essa exceção? A extinção de cargos públicos pode ser feita mediante decreto, desde que não traga o quê? Despesas para a administração pública. Então, o presidente da República pode extinguir cargos públicos, desde que não traga o quê? Despesa. Mediante o quê, professor? Mediante decreto. Mas a regra geral você vai colocar na sua prova que o quê? Que o cargo público é criado mediante lei. Um servidor, um cargo. Aí a gente vai para uma coisa interessante que a própria lei diz. Cada cargo público tem uma denominação própria e um vencimento. Cada cargo público possui uma denominação própria e um vencimento. Professor, então, vou fazer o concurso para técnico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Vou fazer o concurso para técnico do Tribunal Regional do Trabalho. Você vai ver que o cargo que você vai ocupar vai ter um nome, vai ter uma denominação própria e vai ter um vencimento. Então, isso todo cargo público tem. Muitos desses cargos têm até um código. Código 304. É técnico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Código 301, técnico do Instituto Federal do Pernambuco. Cada cargo vai ter uma denominação própria e um vencimento. Cuidado, gente. Em regra, a administração pública veda o trabalho gratuito. Em regra, não é permitido o trabalho gratuito na administração pública. Justamente para quê? Para evitar esse vínculo entre pessoas que não são servidores e a administração pública. Então ele diz o quê? Eu vedo o trabalho gratuito, salvo hipóteses excepcionais, como por exemplo um desastre, uma calamidade, em que as pessoas de livre e espontânea vontade se dispõem ao quê? A ajudar naquela situação. Mas em regra é vedado. Se é vedado o trabalho gratuito, cada cargo possui o seu vencimento próprio. Cada cargo possui o seu vencimento próprio, que não se confunde com remuneração. Iremos ver que o quê? Que a remuneração é justamente o vencimento mais as vantagens. O vencimento, então, professor, como é que eu poderia classificá-lo? Como a parcela fixa da sua remuneração. O vencimento é a parcela fixa da remuneração. E esses cargos podem ser efetivos ou comissionados. Então, eu posso ter um cargo efetivo provido mediante concurso público, em que o servidor ultrapassará uma estabilidade para chegar até ele, e eu posso ter o quê? Um estágio probatório, e eu posso ter um cargo comissionado. Esse sim que é de livre nomeação e exoneração, que já a gente vai ver qual é a diferença entre eles. Qual é o regime de trabalho num cargo comissionado, qual o regime de trabalho num cargo efetivo, quanto tempo dura um estágio probatório, tudo isso a gente vai ver. Então você que gosta de anotar, só recapitulando de forma bem rápida, a gente viu que o Estatuto ele é aplicado aos servidores públicos da União e aplicado também aos servidores das autarquias federais e das fundações públicas de direito público federais. Sempre há servidores públicos. A gente não vai ver a figura de um estatuto aplicado a quem? A empregados públicos, porque os empregados públicos são regidos pela CLT. Vimos também que servidor é pessoa legalmente investida em cargo público, que a investidura, como a gente vai ver já, se dá no momento da posse. Se eu digo que é servidor, é pessoa legalmente investida em cargo público, eu tenho que saber o que é cargo público. Cargo público é o menor conjunto de atribuições e responsabilidades delegadas, atribuídas a um servidor público na estrutura organizacional da administração. Professor, então eu posso dizer que é o menor conjunto de atribuições? Pode. Num órgão existem diversos cargos públicos. Você pode também lembrar que os cargos públicos são criados por lei. E podem ser ocupados por brasileiros e estrangeiros na forma da lei. Professor, quais são os requisitos para ingresso na administração pública? Os gerais estão no artigo 5º da Lei 8.112, que você vai ver já. Vimos também
que cada cargo público possui a denominação própria e um vencimento, e que esses cargos públicos podem ser ocupados por servidores efetivos e servidores comissionados, que já já a gente vai ver a diferença entre eles. Então, passando agora, a gente vai ver uma parte que cai muito em qualquer concurso. Professor, que parte é essa? As formas de provimento. Tranquilas, você não vai ter nenhuma dificuldade. Se você anotar isso daqui, você não vai ter nenhuma dificuldade em saber, em acertar qualquer questão que envolva esse assunto. A primeira informação que eu quero dizer a vocês é o quê? Que a forma de provimento originário é a nomeação. Por meio da nomeação, você vai prover um cargo público de forma originária. Como assim, professor? Você não possuía qualquer relação anterior com a administração pública, foi nomeado. Nesse momento, surge para você uma expectativa de direito de ocupar um cargo público. Eu sempre digo, olha, o caminho da felicidade no concurso é esse daqui. NPE, você vai lembrar que você passou, se for um cargo público efetivo, você passou no concurso público e foi nomeado. Se você foi nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Se você tomou posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Então, professor, espera aí. Passei no concurso público, fui nomeado, 30 dias para tomar posse e 15 dias para entrar em exercício. É isso? É isso. Mas quais são os requisitos que eu tenho que demonstrar no momento da posse? Gente, esses requisitos você tem que estudar com a lei de lado das nossas videoaulas. Você colocou lá a lei de lado da videoaula que eu disponibilizei lá no espaço do aluno. Então você vai lá olhar a lei e vai ver que os requisitos estão previstos no artigo 5º da lei. Então a gente tem requisitos gerais, como por exemplo, ser brasileiro, mas você pode ser estrangeiro na forma da lei. Maioridade, você tem que ter 18 anos para ocupar um cargo público federal. Você tem que ter a escolaridade exigida para o cargo. Por exemplo, professor, é um cargo de médico da União, eu vou ter que ter o quê? Ser médico, vou ter que ser formado em medicina. Um cargo de advogado da União, vou ter que ser advogado, inscrito na OAB. Então, esses requisitos gerais, a aptidão física, né, a aptidão psicológica, estão onde? Estão lá no artigo 5º da Lei 8.112. Aí você pode me perguntar, mas espera aí, e as pessoas com deficiência? Existe um percentual de vaga para as pessoas com deficiência? Existe, pessoal. Esse percentual é de até 20%. Cuidado para não errar questões sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes, em concursos aqui no Rio Grande do Norte, eles tentam confundir você. Por quê? Porque a lei complementar 122 diz que o percentual para pessoas com deficiência é de 5%. Então você que estuda para concursos estaduais, regidos pela lei complementar 122, e agora é 5 ou 20? Mas você vai lembrar que para concursos federais, para concursos em que o cargo é regido pela Lei 8.112, o percentual é de até 20%. Até 20%. 20% seria um percentual máximo para pessoas com deficiências. Então, não confundir essa informação. Professor, se cai 20%, pessoas com deficiência, número de vaga 20%. Está errado. Por quê? Porque eu posso ter concurso que abra 10%, 5%, porque o limite é até 20%. Então, na hora que você for responder a questão, você tem que prestar muita atenção a essas informações. Muitas vezes essa confusão também ocorre no prazo do concurso público. Tem lá a questão dizendo que o prazo é de 2 anos. Aí você marca bem rápido numa leitura desatenciosa. Mas falso, o prazo é de até 2 anos. Se é de até 2 anos, eu posso ter concursos com prazo de 1 ano. Eu posso ter concursos com prazo de 6 meses. Eu só não posso ter concursos com prazo de 3 anos. Por quê? Porque essa palavra até, ela é fundamental para você entender o contexto da alternativa. Então, quando você estiver lendo a alternativa, vai prestar muita atenção. E uma coisa interessante,
que a gente já falou, a possibilidade de contratação de estrangeiros. Logo no passado, alguns anos atrás, principalmente antes da Constituição Federal, os cargos públicos eram direcionados apenas a brasileiros. Após a Constituição Federal, a gente teve uma mudança disso. E com a Lei 8.112, a gente também teve uma mudança disso. Por quê? Porque possibilitou que os estrangeiros acessassem cargos na forma da lei. Professor, qual é essa lei? A gente tem um Estatuto do Estrangeiro, que vocês não vão estudar. Mas no Estatuto do Estrangeiro, existem requisitos para que um estrangeiro venha ocupar, por exemplo, cargos no Brasil. Então, aquela pessoa que não é um nacional, não é um nacional nato, um nacional naturalizado, também pode ocupar cargos no Brasil. Professor, e a investidura? Qual é o momento que eu posso dizer, eu me tornei servidor? Nesse momento eu sou servidor. Aí você coloca, está lá no artigo 7º, que a investidura se dá na posse. Se lembra o nosso caminho aqui? Nosso caminho, nomeação, posse e exercício. Quando você é aprovado e nomeado, pessoal, surge apenas uma expectativa de direito. Possa ser que você seja nomeado e diz, não quero. Mas quer saber bem, não quero, não vou. Então, se você não tomar posse, seu ato é tornado sem efeito. Se nos 30 dias você não tomar posse, seu ato é tornado sem efeito. Mas no momento que você toma posse, naquele momento você se torna servidor público. Então, essa investidura ocorrerá justamente o quê? Na posse. Você vai lá, assina o termo de posse, tira uma foto, coloca no Facebook. Naquele momento você é servidor público. Professor, e o exercício? O exercício vem com 15 dias. Você tem um prazo de 15 dias para se ajeitar para entrar em exercício. Se você não entrar em exercício, você, como já é servidor público, você vai ser exonerado. Então, cuidado para não confundir. Mais uma vez, fui nomeado, surge para mim uma expectativa de direito. Se surgiu uma expectativa de direito, você tem o direito de tomar posse. Chegou o momento da posse, Você não tomou posse. O que é que aconteceu? O ato de nomeação foi declarado sem efeito. Mas você tomou posse, você se tornou servidor público. No momento que você se torna servidor público, surge para você um prazo de 15 dias para você entrar em exercício. Se você não entrar em exercício no prazo de 15 dias, o que é que acontece? Você vai ser exonerado. Professor, você é demitido? Não, não vai ser demitido, porque não vai ser instaurado contra você um procedimento administrativo disciplinar. Então, revisando essas informações, nós vimos que os requisitos básicos para a investidura em cada cargo estão no artigo 5º da lei. Você vai abrir a lei e vai ver esses requisitos. Vou dizer ser brasileiro, mas é possível estrangeiros entrar em cargo público, aptidão física, mental, escolaridade exigida para o cargo, tudo isso você vai ver no artigo 5º. Vimos também que para as pessoas com deficiência, o percentual é de até 20% dos cargos. Vimos também que é possível contratar estrangeiros, desde que eles atendam os requisitos estabelecidos por lei. Muitos desses requisitos estão lá no Estatuto do Estrangeiro, que não é objeto do seu concurso, mas que é importante você saber essa informação. E vimos que a investidura ocorrerá com a posse. Nomeação, posse e exercício, você já deve gravar no seu caderno essas informações. Aí, a partir do artigo 8º, aqui é até interessante, porque a gente vai na construção da lei. Então, você está indo do artigo 1, vai passar pelo 8º, 10, 12, até o 240. A gente vai na construção dessa lei, na construção, trabalhando ela de forma bem devagar. E nós vimos que no artigo 8º existem duas formas de provimento. A forma de provimento originário e a forma de provimento derivado. Professor, qual é a dica que eu devo anotar no meu caderno? Você vai anotar aí. A única forma de provimento originário, nós já vimos, é a nomeação. Essa é a única forma de provimento originário. E por que a palavra é originário, professor? Porque antes você não tinha qualquer relação com a administração pública. Por isso que ela é originária. Mas existem formas de provimento derivado. Reintegração, reversão, recondução,
promoção. Nessas situações, nós já temos o quê? Temos uma relação com a administração pública. Por isso que é forma de provimento derivado. Não tenha medo, nós iremos ver cada uma dessas formas. E a primeira delas é justamente o quê? A nomeação. Só que a nomeação, você vai lembrar, existem nomeações de caráter efetivo e de caráter em comissão. De caráter efetivo, você poderá ocupar um cargo isolado ou um cargo de provimento efetivo ou de carreira. Como assim, professor? Então, gente, existem cargos na administração pública em que não existe uma carreira. Não existe uma carreira. Por exemplo, eu sempre gosto de lembrar esse caso. Um amigo meu passou num concurso em segundo lugar para um cargo de economista na Defensoria Pública da União. Só existia uma vaga em Brasília. Era um cargo isolado. Passaram os 4 anos do concurso público e ele não foi chamado. Por quê? Porque não existia carreira. Não existia possibilidade de o servidor que passou na frente dele, né, ascender na carreira, subir, né, a palavra correta na carreira, porque era um cargo isolado. Você entra para economista, continua economista até o final da sua aposentadoria, até você se aposentar. Por quê? Porque é um cargo isolado. Não existe, como a gente vai ver já já, a possibilidade de promoção dentro dessas vagas. Então, cargos de efetivos, você vai lembrar que são providos por meio de concurso público de provas e títulos que você vai fazer. Então, professor, qual é a forma de ocupar um cargo público? Se você for aprovado em concurso público e for nomeado para o cargo público, essa é a forma de ocupar um cargo público. Esse cargo pode ser isolado e pode ser de provimento efetivo de carreira. Como assim, professor? Existem cargos que são de carreira. E qual é o sentido do cargo de carreira? Por exemplo, eu tenho um técnico de administrativo 1, eu tenho um técnico administrativo 2, eu tenho um técnico de administrativo 3. Por merecimento e por tempo, você vai o quê? Sendo promovido na carreira. Lembre, cargos efetivos são providos mediante concurso público. Se são providos mediante concurso público, o servidor possui a chance de adquirir a estabilidade. Professor, quando é que ele vai adquirir essa estabilidade? Ao final do estágio probatório, quando ele for aprovado. Então, isso existe no cargo em comissão? Não. Por quê? Porque o cargo em comissão são cargos de confiança, são cargos de livre nomeação e exoneração. Então, aquele que ocupa um cargo em comissão, ele não vai se tornar efetivo. Ele não vai adquirir estabilidade. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode ser exonerado, justamente pela natureza do cargo que é de confiança. Dê um exemplo, professor, de um cargo efetivo. Gente, um exemplo de um cargo efetivo seria técnico do Tribunal Regional do Trabalho. Então, cargo efetivo provido mediante concurso público. Professor, dê um exemplo de um cargo em comissão. Um exemplo de um cargo em comissão que você pode ter é um ministro. Um ministro da Justiça, um ministro da Defesa. Então, são cargos que são providos o quê? Mediante nomeação. Secretários de Estado são cargos em confiança. Professor, a qualquer momento a autoridade nomeante pode exonerar esse servidor? Pode. Por quê? Porque esse cargo é de confiança. E mais, gente, se ele exonerar, não será preciso nem mesmo ele justificar o ato. Não será preciso nem mesmo ele justificar o ato. Quantas pessoas dormiram servidores públicos e acordaram exonerados? Por quê? E não sabem nem mesmo o motivo. Porque essa exoneração não depende de motivação. Tá certo? Então você gravou essas duas diferenças, você vai lembrar. Em regra, essa é a regra. Todo ingresso no serviço público depende de concurso público. Essa é a regra geral. A exceção será justamente o caso dos cargos em comissão e o caso dos cargos temporários, que a gente vai ver já já. Então, revisando essa parte do conteúdo, nós vimos que existem duas formas de provimento, originário e derivado.
Que a forma de provimento originário, você anotou aí, se não anotou, vai anotar, a única forma é a nomeação. Mas a forma de provimento derivado, para aquelas pessoas que já tinham contato com a administração pública, existem várias. Existe a reintegração, existe a reversão, existe a promoção, existe a readaptação, existe a recondução, existe o aproveitamento. Calma, professor, vamos ver cada uma de forma detalhada. Não fique nervoso. Cada uma dessas formas e de forma detalhada nós iremos ver. Vimos também que a nomeação pode se dar para cargos de caráter efetivo e comissão. Esses cargos de caráter efetivo nós temos duas espécies. Cargos isolados, em que a pessoa entra naquele cargo e não existe a possibilidade de quê? De promoção, porque o cargo é isolado. Não existe aquela carreira em que o servidor vai sendo promovido mediante antiguidade e merecimento. Mas existe também os cargos de provimento efetivo de carreira, em que você entra numa base da carreira, no menor grau da carreira e mediante antiguidade e merecimento vai sendo promovido. Esses cargos, como nós vimos, dependem de quê? De concurso público. E também o que é que acontece, um ponto muito interessante em relação a eles, porque o servidor que for aprovado para um cargo de caráter efetivo, vai se submeter a um estágio probatório. Ao final do estágio probatório, ele vai adquirir a tão sonhada estabilidade. Mas, professor, existem também cargos em caráter de comissão, que são cargos de livre nomeação e exoneração. Nessa situação, você tem a figura da confiança. Então, a autoridade que nomeia é uma autoridade que tem uma confiança naquele servidor e vai nomear. Mas se ela tem uma confiança, a qualquer momento ela pode também exonerar, sem que nem seja preciso justificar. Mas se lembre, em regra, os cargos públicos são ocupados mediante concurso público de provas e títulos. Aí a gente vai falar justamente desse concurso público. Mas, professor, onde é que está previsto a exigência do concurso público? Aí você vai lembrar, com certeza você já vem estudando, e se não vem estudando, vai começar a ver agora que essa exigência de concurso público está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, né? Então, ela diz lá, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, né? A possibilidade de qualquer brasileiro ou estrangeiro, na forma da lei, vir a ocupar um cargo público. Isso é uma forma democrática, republicana, né, de trazer os cargos públicos para a maior quantidade de pessoas, desde que essas pessoas atendam os requisitos previstos em lei. Mas, professor, e como é que eu vou ingressar? A regra, como nós vimos, é concurso público. E esse concurso público será de provas ou de provas e títulos. Cuidado! Várias questões cobram isso. É possível concurso só de títulos? Você vai dizer, não. O concurso será de provas ou de provas e títulos. Professor, é possível um concurso para cargos efetivos mediante entrevista? Jamais. Vai ser possível até uma seleção para cargos em comissão, né? Escolha de currículos, mas para cargos efetivos somente será possível concursos de provas ou de provas e títulos. Alguns concursos, né, como o Ministério Público da União para Procurador da República, chega a ter 5, 6 fases, né? Fases de prova escrita, fases de provas didáticas, entrevistas, tem também a figura das provas orais. Então, vários cargos públicos passam por várias etapas. Só que essas etapas ou serão de provas ou serão de provas e títulos, né? Então, alguns concursos chegam a ter exame psicológico, várias etapas, mas nunca você vai ver um concurso que terá só a etapa de títulos. Nunca você vai ver só essa etapa. Por quê? Porque ou o concurso vai ser de provas ou o concurso será de provas e títulos. E um ponto interessante, o concurso terá validade, como a gente até já comentou anteriormente, de até 2 anos. Se ele vai ter a validade de até 2 anos, então possa ser que ele tenha 1 ano, possa ser que ele tenha 6 meses, possa ser que ele tenha 2 anos, mas não poderá superar o quê? O limite de até 2 anos. Por quê? Porque, professor,
ele abre com esse limite e é prorrogável por igual período. Então, se o concurso abriu com prazo de 1 ano, ele vai ser prorrogável por mais 1 ano. Se ele abriu com prazo de 6 meses, por mais 6 meses. Sempre o primeiro prazo vai ter como máximo 2 anos. Possa ser que seja 1 ano, 6 meses, mas sempre o máximo de 2 anos. E sempre prorrogável por igual período. Eu não posso abrir um concurso com prazo de 1 ano, prorrogável por mais 2. Por quê? Porque está ferindo a própria Lei 8.112 e está ferindo a própria Constituição Federal. Então, grave na sua mente, você que ainda não tem, porque é questão praticamente certa. O concurso tem prazo de até 2 anos, prorrogável por igual período. Professor, se cair na minha prova dizendo que o concurso tem prazo de 2 anos, falso. Pode marcar. Pode marcar, professor? Pode, porque essa diferença entre de 2 anos e até 2 anos é muito forte. Se eu digo que o concurso tem prazo de 2 anos, então eu estou dizendo que não é possível um concurso para prazo de 1 ano, o que não é verdade. Então, se eu digo que o prazo é de até 2 anos, então a administração pública tem a liberdade de abrir concursos com o quê? Com um prazo menor. Se a gente for pegar a maioria dos concursos, você pode ser até que você que adquiriu essa videoaula, esteja se preparando para a Polícia Rodoviária Federal. E vários dos concursos da Polícia Rodoviária Federal têm prazo inicial de 1 ano, prorrogável por igual período. Então é possível, professor? É possível porque respeitou o limite de 2 anos. E um ponto muito interessante que a Lei 8.112 traz é que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior com prazo de validade em aberto. Por quê? Qual era uma prática muito comum? Você foi aprovado num concurso e estava lá o prazo de validade tranquilo, vigorando, tinha passado só 6 meses, a administração pública vinha e abria outro concurso. E você ficava na maior tensão do mundo, porque, meu Deus do céu, como é que pode? O prazo do concurso nem se encerrou e já tem outro concurso aberto. Era muito comum isso no Banco do Brasil antigamente. Embora o Banco do Brasil não seja regido, né, os empregados públicos não sejam regidos pela Lei 8.112, mas era muito comum. Então, o que é que a 8.112 veio e diz? A administração pública, você não poderá abrir outro concurso público enquanto existir candidato aprovado no concurso anterior e esse concurso estiver com prazo de validade. Não poderá, para evitar essa confusão, para evitar que aquele aluno que foi aprovado no concurso anterior seja prejudicado. Então, guarde essas informações aí, que você também vai acertar qualquer questão sobre isso. Dica mais uma vez. Todo concurso será de provas ou de provas e títulos. Professor, impossível então um concurso só de títulos, verdade. Impossível um concurso de entrevistas. Por quê? Porque sempre vai ter a figura das provas. Isso objetivando proteger o que é impessoalidade. Porque se eu abro um concurso só de entrevistas, os requisitos não ficam muito claros de quais serão os requisitos necessários. E quando eu tenho a figura da prova, eu tenho uma maior possibilidade de quê? De selecionar o melhor candidato. Esse concurso terá validade de até 2 anos. Pode ser de 1, pode ser de 6 meses, né? Mas sempre respeitando o prazo de 2 anos. Cuidado, se cair de 2 anos, está errado. E se ele é de até 2 anos, ele vai ser prorrogável por igual período. Então, se eu abrir concurso de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Se eu abrir de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. E não é possível abrir novo concurso público enquanto existir candidatos aprovados no concurso anterior e esse concurso público estiver com prazo de vigência ok. Não tiver expirado esse prazo de vigência, justamente para impedir a confusão das listas, né? Então, 2 listas de aprovados caminhando lado a lado e ninguém sabe muito bem qual vai ser chamado primeiro. Então, é impossível abrir novo concurso nessas situações. Então, já vimos o que é servidor público, já vimos o que é cargo, já vimos as formas, pelo menos citamos, de nomeação, formas de provimento derivado. Aí vem um ponto interessante que, de certa forma, nós também já falamos. Professor, e a posse e o exercício? Né? A gente viu que o marco
de você ser servidor público é o quê? A posse. A posse é onde ocorre a investidura no cargo público. Então, o ponto marcante e material, né, dessa posse é a assinatura do termo. Naquele momento que você assina o termo de posse, você é servidor público. Lembrando mais uma vez do que? Do caminho, nomeação, posse e exercício. Você já viu que quando você é aprovado em concurso público ou quando você é nomeado para um cargo em comissão, surge para você uma expectativa de direito. Naquele momento você tem um prazo de 30 dias para tomar posse. Você tem um prazo de 30 dias para tomar posse. É nesse momento que você, morto de feliz, mas às vezes até sem dinheiro, vai o quê? Gastar com exames de aptidão física, mental. Vixe, professor, gastei R$ 1.200, mas faça um empréstimo, faça tudo, porque vai vir a primeira remuneração 30 dias depois. Ou às vezes você espera mais um pouquinho para ser incluso em folha, mas vai acontecer. Nesse momento de 30 dias, que a administração pública diz assim, olha, eu quero que você se prepare para tomar posse. Você vai ter 30 dias. Se você não tomar posse, como nós já falamos, a nomeação é tornada sem efeito. Mas se você toma posse, você é considerado servidor público e possui o quê? 15 dias para entrar em exercício. Possui 15 dias para entrar em exercício. Então, para você não confundir jamais, vai ser uma questão 12 do seu concurso aí, né? A posse, o ponto marcante será a assinatura do termo. Então, quando você assina o termo, você é considerado servidor público, você tomou posse. Você, entre essa nomeação, que é o ato de provimento originário, você vai ter 30 dias para o quê? Para tomar posse. Publicado o seu nome no Diário Oficial. 30 dias para você tomar posse. Importante, né? Que essa posse poderá ocorrer mediante procuração. Então, vamos imaginar uma situação totalmente adversa. Você está em outro estado, então você outorga uma procuração para que uma pessoa tome posse no seu nome. É possível, a lei traz. Mas, professor, o exercício pode ser outra pessoa exercendo o cargo público por mim, por meio de procuração? Não, gente. O exercício é pessoal. Você, servidor público, vai ter que exercer pessoalmente as atribuições do seu cargo público. Mas você tomou posse, você vai ter 15 dias para entrar em exercício. Cuidado, se você não entrar em exercício no prazo de 15 dias, você vai ser exonerado. Então, guarde essas informações. Dificilmente tem um concurso público que cobra essas situações, né, que cobre o conteúdo da Lei 8.112, que cobre o conteúdo da Lei Complementar 122, que não cobre esse ponto, né? Então, concursos recentes aqui no Rio Grande do Norte, embora fosse a Lei Complementar 122, mas sempre cai. Concurso de agente penitenciário do Rio Grande do Norte caiu. Concurso de técnico da UFESA caiu, né? Então, vários concursos que envolvem essa matéria com certeza vai cair. Concurso de técnico do Ministério Público do Rio Grande do Norte caiu também em relação à Lei Complementar 122. Então, cuidado para não se confundir. Você vai saber mais uma vez que é com a assinatura do termo que ocorre a posse. A posse que vai ser de um prazo de 30 dias da nomeação para que ela venha ocorrer. Você vai lembrar que pode ser por meio de procuração. E você vai lembrar que da posse para o exercício passa-se um prazo de 15 dias. Passou esse prazo, você será exonerado porque você não entrou em exercício. Aí a gente vai para um ponto interessante. Professor, se nós estamos falando de exercício, é importante falar de jornada de trabalho. Porque se eu entro em exercício, eu tenho uma jornada de trabalho a cumprir, é verdade. E o que é que a lei 8.112 diz em relação à jornada de trabalho? Sua jornada de trabalho ordinária, desde que não seja regida por lei especial, porque como assim, professor? Com carreira especial? Se você for pegar, por exemplo, um médico plantonista da União, ele não vai ter uma carga horária de 40 horas semanais. Ele pode ter uma carga horária de 20 horas semanais, ele pode ter uma carga horária de 30 horas semanais. Geralmente o pessoal da saúde possui uma carga horária de 30 horas.
Então, desde que não seja regida por carreira especial, por lei especial, sua jornada de trabalho vai ser de até 40 horas, observados os limites mínimos de 6 horas e de 8 horas diárias. Onde está isso, professor? No artigo 19. Então, você que vai ser servidor público federal, você vai ter uma jornada ordinária de até 40 horas. Geralmente, o que? Divididas em 8 horas diárias, de segunda a sexta. Mas, professor, é possível um limite mínimo? É, desde que sejam o que a gente chama turnos ininterruptos. Então, você entra de 7 horas da manhã, sai de 13 horas da tarde e você tira o que? Turnos ininterruptos. É totalmente possível. Por quê? Porque desde que obedecido o limite mínimo de 6 horas diárias. Professor, então, se não for regido por carga especial, por carreira especial, eu vou ter o quê? Um limite de até 40 horas. Aí a pergunta, e o servidor comissionado? E o servidor comissionado possui um regime de 40 horas? Aí eu vou dizer a vocês que não. Por quê? Porque esse regime de até 40 horas vai ser para o servidor de cargo efetivo. Aquele comissionado é considerado de regime de dedicação integral. Diz, professor, ele vai trabalhar 24 horas por dia? Não, pessoal, não é isso. O que é que significa? Que no momento que a administração pública chamá-lo, ele terá que se apresentar. Então, vamos imaginar que precisou dele no sábado, no domingo. Ele vai ter que se apresentar. Claro que isso também tem uma razoabilidade, né? Ninguém é chamado constantemente. Geralmente, na prática, o que é que acontece? O servidor em cargo comissionado vai ter uma jornada de trabalho semelhante a um servidor de cargo efetivo. Mas para a prova, que é o que importa, você vai dizer o quê? Que o regime do servidor comissionado é de quê? É um regime de dedicação integral. Então, no momento que a administração pública necessitar dele, ele terá que se apresentar. Diferente do cargo efetivo, que vai ter uma jornada de 40 horas semanais, de até 40 horas semanais, com mínimo de 6 horas e o máximo de 6 horas. Professor, mas espera aí. Eu entrei em exercício, nesse momento eu já tenho estabilidade? Não. Gente, o que caracteriza um servidor público é a possibilidade, dele ser regido por um estatuto e, no caso do servidor efetivo, a possibilidade dele adquirir estabilidade. Aí, cuidado para não confundir aqui. Por quê? Porque a Lei 8.112 ela é anterior à Emenda Constitucional 19. O que é que isso significa, professor? Quando a Lei 8.112 foi criada, em 1990, nós tínhamos a noção que o estágio probatório ele duraria 24 meses. Então, com 24 meses de exercício, você adquiriria o quê? A estabilidade. Professor, hoje é assim? Não. Por quê? Porque em 1998 existiu uma emenda constitucional denominada Emenda Constitucional 19 de 98. E o que significa? Ela veio tentar tornar a administração pública mais eficiente. E um desses pontos foi o quê? Olha, vamos alterar o estágio probatório de 24 meses ou de 2 anos para 3 anos. Então, você que é servidor público de qualquer esfera, você vai o quê? Você vai passar 3 anos para adquirir estabilidade. Isso é o que acontece hoje. Você que vai passar no concurso público, vai passar um período de 3 anos para adquirir estabilidade pública. Aí muita gente se revolta, muita gente não entende. Mas, professor, eu estou revoltado, Eu dou aulas em turmas presenciais e às vezes eu disponibilizo o WhatsApp. Recebo várias mensagens que, professor, eu estou revoltado, porque você disse que o estágio probatório era de 3 anos, quando na lei, está aqui, professor, estou lendo, o pessoal manda até a foto pelo WhatsApp, está 24 meses. Aí eu vou dizer, gente, a Constituição Federal está no ápice, na ponta maior da pirâmide das leis. O que é que isso significa? Ela é a nossa norma máxima. Então, se a Constituição Federal foi alterada e disse que o estágio probatório é de 3 anos, qualquer lei que esteja abaixo da Constituição, como a Lei 8.112, será revogado tacitamente o sentido daquela lei.
Então, se você abrir a Lei 8.112, vai estar o quê? Vai estar 24 meses. Mas, na prática, o estágio probatório hoje possui 3 anos. Aumentou 1 ano a mais. Mas por que eu gosto de dizer assim? Estágio probatório na Lei 8.112, 24 meses. Na Constituição Federal, 3 anos. Por que eu gosto de dizer isso? Porque alguns concursos, pessoal, infelizmente, porque eu acho que não deveria mais ter isso. Mas se você pegar, for responder questões de concurso, você vai ver que alguns concursos dizem assim: o estágio probatório na Lei 8.112 dura 24 meses e considera essa alternativa correta. Enquanto alguns concursos dizem assim: de acordo com o atual entendimento constitucional, de acordo com a atual norma constitucional, o estágio probatório é de 3 anos. Correto também. Então, professor, o que fazer, né? Se você notar que o enunciado dessa questão direciona você para a Lei 8.112, de acordo com a Lei 8.112, o estágio probatório é de 24 meses, marque correta. Mas se colocar assim: hoje um servidor público passará 3 anos para adquirir a estabilidade, marque correta também. Por quê? Porque se ele coloca de acordo com a lei ainda não foi alterada formalmente, embora ela já tenha sido alterada no sentido. Mas se ele coloca de acordo com o atual entendimento, então siga a Constituição Federal. Então, repito mais uma vez, na lei está 24 meses. Na Constituição Federal a gente tem 3 anos. Aí começa a surgir as dúvidas na sua cabeça. Mas quando é que ele passa os 24 meses sendo avaliado? Como é todo mês, existe uma comissão que vai avaliá-lo? Não é bem assim. O que é que a Lei 8.112 diz? Faltando 4 meses para encerrar o estágio probatório, 4 meses, anota aí, 4 meses, já caiu por diversas vezes esse prazo. Faltando 4 meses para encerrar o estágio probatório, a gente tem a formação de uma comissão. Essa comissão terá como principal papel avaliar o servidor público, avaliar as atividades dele desenvolvidas no estágio probatório. Então, professor, no estágio probatório, na Lei 8.112, 24 meses. Então, faltando 4 meses, que isso não ocorre mais na prática, seria instalado a comissão. Hoje é o que? 3 anos. Faltando 4 meses para o servidor público terminar os 3 anos de estágio probatório, o que acontece? Instala-se a comissão. E essa comissão é quem vai avaliar, quem vai emitir o parecer sobre a produtividade, sobre o desempenho, sobre a regularidade dos serviços prestados pelo servidor. Tranquilo até aí? Aí surge a pergunta: e se ele não for aprovado? Porque se ele for aprovado, é fácil a resposta. Se ele for aprovado, ele vai ser considerado estável. Só perderá o cargo por meio de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Mas se ele não for considerado apto, se ele não for considerado aprovado no estágio, ele será exonerado. Será exonerado. Cuidado, gente, cuidado. Por quê? Porque sua mente faz crer que ele será demitido, o que não é verdade. Ele será exonerado. Porque, se lembre, demissão apenas com processo administrativo disciplinar. Se ele não foi aprovado, ele vai ser exonerado. Professor, mas se ele já era estável em outro cargo? Vamos imaginar a situação, né? Eu era servidor da UFESA, já era estável na UFESA, surgiu uma vaga no Tribunal Regional do Trabalho. Aí eu disse: o Tribunal Regional do Trabalho, o salário é melhor, a remuneração é melhor, eu tenho mais possibilidades, o tempo de trabalho é menor, então eu vou para lá. Chego no Tribunal Regional do Trabalho, findo o estágio probatório, eu tenho uma surpresa: não sou aprovado. Não sou aprovado no estágio probatório. Aí surge aquele desespero. E agora? Vou ficar sem a UFESA e sem o Tribunal Regional do Trabalho? Aí a lei te dá uma opção. Se você já era estável no cargo anterior, você vai ser reconduzido. Se você já era estável, você vai ser reconduzido. Então, você, servidor público que já era estável no cargo anterior, você vai ser reconduzido. Se você não tinha nada, não era estável em nenhum cargo, vai ser o quê? Vai ser exonerado.
Então, cuidado para não confundir esses pontos. Tenho certeza que alguma questão do seu concurso vai estar nesses pontos que a gente falou aqui. Então, lembrando mais uma vez, a jornada é de até 40 horas, desde que não é o cargo que você foi aprovado não tem uma jornada especial. O limite mínimo de trabalho por dia é de 6 horas, o limite máximo de 8 horas. A gente vai ver lá na frente que pode ter o fenômeno da hora extra, mas algo excepcional. A sua carga ordinária de trabalho diária vai ser de 6 a 8 horas. Vimos também que o cargo que é em comissão submete-se a um regime de dedicação integral. Então, a qualquer momento que a administração pública precisar desse servidor, ele vai ter que se colocar à disposição. Vimos também que o estágio probatório, ainda na lei, é de 24 meses, embora na prática, hoje o estágio probatório seja de 3 anos. Por quê? Porque a Constituição Federal foi alterada e teve hoje o seu texto modificado para 3 anos de estágio probatório. Vimos também que esse estágio probatório se encerra o quê? 4 meses antes do término do estágio probatório, é feita uma comissão de avaliação do servidor. Essa comissão que dará o parecer se o servidor foi aprovado ou não. Professor, se ele foi aprovado, aí é fácil. O que é que acontecerá? Se ele foi aprovado, ele ganhará estabilidade. E se ele não foi aprovado, aí você gravou a informação no seu caderno. Se ele não foi aprovado, em regra, ele será exonerado. Mas se ele já era estável em outro cargo, antes de ingressar no novo cargo, aí ele vai ser reconduzido. É uma chance que a administração pública dá a ele para que ele não fique sem nada. Tranquilo? Então, gente, se a gente falou que o servidor aprovado adquirirá, estabilidade, então o que é que acontece? Professor, essa estabilidade, pela lei, ela vem a partir dos 2 anos, que é justamente o termo de quê? Do estágio probatório. Mas hoje, aí eu marco até um asterisco aqui, hoje o que vale é que você só será estável a partir de 3 anos do exercício do cargo, quando você é aprovado que no estágio probatório. Então, a estabilidade só acontece nessas situações. Professor, e o que significa essa estabilidade? Gente, sagrado. A estabilidade significa que você só perderá o cargo público mediante sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo disciplinar. Você que é regido pela CLT, você que é um empregado comum, empregado, trabalha no comércio, trabalha numa empresa, você não tem estabilidade. Qualquer momento em que o empregador queira demiti-lo, ele pode. Desde que pague o quê? Desde que pague suas verbas trabalhistas. Na Lei 8.112 não é assim. Você que é servidor público, você só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Professor, tem uma situação excepcional, a Constituição traz nos casos em que será possível, em último caso, a exoneração de servidores públicos, Mas, gente, essa é uma situação que foge à normalidade constitucional, em que o Estado esteja ultrapassando grave, gigantesca crise. Então, um dos últimos pontos será o quê? Será a exoneração de servidores. Isso só ocorrerá quando todos os comissionados forem exonerados. Por isso que eu gosto de dizer que nem considere essa situação para a sua prova. Considere a situação de que o servidor que possui estabilidade só perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo disciplinar. Professor, tem que ser os dois? Não, não estou dizendo isso. Você pode perder o seu cargo, sentença judicial transitada em julgado. Deu um exemplo, professor. O servidor público cometeu um crime, cometeu um peculato, desviou dinheiro de um determinado órgão.
pode perder o cargo mediante sentença judicial. Ou o servidor público cometeu diversas infrações administrativas, pode perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar, em que lhe seja garantido ampla defesa e contraditório. Durante o curso nós teremos o quê? Nós teremos uma oportunidade de ver o processo administrativo disciplinar de forma detalhada. Então, quais são os requisitos, né, para que o servidor perca o cargo? Quais são as penalidades, suspensão, demissão, advertência? Tudo isso a gente vai ver no tempo exato. No momento eu quero que você saiba essa informação. Que pela Lei 8.112 a estabilidade é de 2 anos, mas que a gente sabe que na prática, em virtude da alteração constitucional, é de 3 anos a estabilidade. E ter estabilidade significa que o servidor só perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado e processo administrativo disciplinar. Então, guarde essas informações que você não perderá qualquer questão. Professor, estabilidade é vitaliciedade? Não, gente. Não confunda esse ponto. Vitaliciedade é um direito, né, uma prerrogativa que alguns agentes possuem. Que agentes são esses? Juízes, membros do Ministério Público possuem vitaliciedade. E o que significa vitaliciedade? É mais grave ainda. Significa que aquele agente público só perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Então, professor, um promotor de justiça pode perder um cargo por processo administrativo disciplinar? Não. Promotor de justiça não pode, porque ele é vitalício. Um juiz, professor, pode perder o cargo mediante processo administrativo? Não. Ele pode sofrer uma suspensão, pode sofrer uma advertência, mas jamais perderá o cargo mediante processo administrativo. Esses agentes, quando vitalícios, só perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Mas não é o caso da Lei 8.112, porque a Lei 8.112 não rege juízes, Lei 8.112 não rege o quê? Não rege promotores de justiça. Esses cargos, essas carreiras terão uma lei própria, seja a LOMAN, né? Estatuto da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura, seja a Lei Complementar 75, que é a do Ministério Público. Para a sua prova, você vai lembrar que o servidor público só perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Então, guardou essas informações, a gente vai falar para aquelas formas de provimento derivado. Vamos falar dessas provas de provimento derivado. E a primeira delas, eu quero que você lembre, é a readaptação. Professor, qual é a informação que eu vou gravar em relação à readaptação? Você vai lembrar, o servidor teve uma limitação física ou mental. Servidor teve uma limitação física ou mental, está prevista lá no artigo 24 da Lei 8.112. Em virtude dessa limitação física ou mental, ele teve que ser readaptado para uma atividade compatível com a sua limitação. Qual é o caso clássico? Você é professor da União, professor do Instituto Federal, e você teve que ser readaptado para uma atividade de biblioteca. Possível. Por quê? Porque você teve um problema nas cordas vocais, não consegue mais ser professor. Então você tem uma limitação física que fez com que você fosse readaptado para um cargo compatível. Você foi readaptado para um cargo compatível. Mas, professor, para eu passar pela readaptação, você vai ler lá o artigo 24, ele vai dizer, olhe, para o servidor passar pela readaptação, ele tem que ser submetido à inspeção médica. Então, você vai passar por uma junta médica e essa junta médica vai atestar a sua limitação. Ela atestando sua limitação, ela vai dizer, olha, não tem mais condições de continuar a desenvolver a atividade que ele desenvolvia. E por que isso existe, professor? Porque o direito à saúde é um direito fundamental. Então, não poderia aquele servidor continuar exercendo uma atividade incompatível com a limitação física ou mental dele. Professor, ele vai ter algum prejuízo em termos de remuneração? Não. Ele não pode ser, a lógica é, gente, ele não pode ser prejudicado em virtude de estar doente. Imagine que você
não consegue mais desenvolver a atividade de professor. Foi readaptado para uma atividade de técnico, de biblioteca, né? Uma atividade técnico nível superior. Então, olha, em virtude disso eu vou prejudicar, vou reduzir sua remuneração. Não pode, você continuará com a mesma remuneração. Então, qual é a palavra-chave para você lembrar de readaptação? Limitação física ou mental e adaptação em cargo compatível. Você vai lembrar também que é uma forma de provimento derivado e não uma forma de provimento originário. E que para o servidor ser readaptado, ele tem que passar por uma inspeção médica. Tranquilo até aí. Se você gravou essas informações, você não terá problemas na prova. Aí a gente vai falar da reversão. E o que é a reversão, professor? Imagine que você passou pela junta médica e a junta médica disse assim, olha, você não tem mais condições de desenvolver qualquer atividade. Eu não tenho como readaptar você a uma atividade porque você possui uma incapacidade permanente que impede você de trabalhar. Vamos imaginar, né? Até na advocacia, às vezes eu pego situações aí, o servidor passou no concurso, começou a exercer e simplesmente desenvolveu um cargo pato, uma doença, uma patologia mental que impede de desenvolver qualquer atividade. Se ele for impedido de desenvolver qualquer atividade, o que é que acontece? Ele vai ser aposentado. Só que imaginem que em alguma situação, essa limitação que era permanente, que foi causa da aposentadoria dele, cessou, acabou. Então você vai ter o fenômeno da reversão. O que é isso, professor? É o retorno à atividade de servidor aposentado. Aquele servidor que estava aposentado por invalidez, até que a música, encontrei Jesus, hoje estou curado, né? Está curado, então irá retornar ao cargo. Professor, e quando ele retorna? Se o cargo estiver provido, o servidor exercerá suas atribuições como excedente. Imagine que ele voltou depois de 5 anos. Quando ele chegou, o cargo dele estava ocupado. Já tinha uma pessoa sentada na mesa, tinha até porta-retrato lá no cargo. Então, lá na mesa, se ele chegou e esse cargo estava já provido, ele vai exercer as atividades como excedente, até a ocorrência de vaga. Então, ele era técnico administrativo no Instituto Federal. Quando chegou, percebeu que o cargo dele, 8 anos depois, já estava provido. Então, a administração pública vai dizer, olha, eu vou colocar você como excedente, no momento em que surgir uma vaga para técnico administrativo, você ocupará. Assim será, professor? Assim será. E uma informação que eu quero que você grave aí, que não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Por quê, professor? Porque 70 anos de idade, ainda de acordo com a Lei 8.112, né, embora tenha tido umas emendas constitucionais também que mudou, mas 70 anos de idade é a idade máxima para o quê? Para a aposentadoria compulsória. Então imagine que aquele servidor ficou 10, 15 anos aposentado por invalidez. Quando ele completou 70 anos, ele disse, estou bonzinho, vou voltar a trabalhar. Não pode. Por quê? Porque 70 anos vai ser a hipótese em que o servidor será aposentado compulsoriamente. Então, se completou 70 anos, você vai marcar aí no seu caderno, não reverterá. Então, mais uma vez, quais são as informações básicas para você não errar qualquer questão de reversão? Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Servidor que foi aposentado por invalidez, mas que cessou a causa da aposentadoria, da invalidez, né? Então ele vai reverter. Professor, se ele retornar mais uma vez e o cargo estiver provido, se o cargo estiver provido, pessoal, você vai assinar aí no seu caderno, ele desenvolverá as atividades como excedente, se o cargo estiver provido, até a ocorrência de uma vaga. Então, quando surgir a vaga, o que é que vai acontecer? Ele vai ocupar essa vaga. Então, professor, e se ele com 70 anos de idade, o que é que acontecer? 70 anos de idade, percebeu-se que ele retornou à sua condição normal.
retornou à sua condição normal. Ele vai voltar ao cargo público? Não, porque a própria lei diz que se ele tiver 70 anos de idade, ele não reverterá. Com isso, você acertará qualquer questão de reversão. Aí a gente vai falar da reintegração. Essa, sem dúvida, é uma das questões que mais caem no concurso. Professor, onde é que eu posso achar a reintegração na lei? Você vai achar lá no artigo 28. No artigo 28 ele vai dizer: invalidada a sua demissão por ato administrativo, tem até um errinho aqui no slide, ou judicial. Né? O que é que acontece? O servidor público foi demitido, né? Passou por um processo administrativo disciplinar, invalidaram a demissão do servidor público mediante decisão judicial. Corrige aí, decisão judicial ou administrativa. O que é que aconteceu? Você foi demitido e você ou entrou com processo de revisão da sua demissão na própria administração, ou mais comum, entrou com um processo judicial pedindo sua reintegração. Ao final do processo, o que é que aconteceu? O juiz ou a própria autoridade administrativa, no caso de processo administrativo, disse: olha, a demissão desse servidor foi inválida, a demissão desse servidor foi nula, então eu vou reintegrá-lo. Ele vai voltar à administração pública e, mais importante, pessoal, voltar com toda a remuneração do período perdido. Então, se ele passou um ano, foi demitido, um ano depois ele foi reintegrado, ele receberá todo esse período que ficou o quê? Que ficou afastado das atividades. O professor, todo esse período receberá. Mas se ele voltar e o cargo dele estiver extinto, se ele voltar e o cargo dele estiver extinto, ele vai ser posto em disponibilidade. Então imagine, eu era técnico do IF. Quando eu retornei, eu percebi que meu cargo que eu desenvolvia, que era um cargo isolado, estava extinto. Então eu sou posto em disponibilidade. Posteriormente eu poderei ser aproveitado. Mas professor, e se quando o cargo dele voltou estava provido? Aí o seu eventual ocupante será reconduzido. Por quê? Porque aquele servidor que voltou, ele não teve culpa, o processo dele foi nulo. Então, aqui ele será reconduzido ao quê? Para um cargo, o eventual ocupante será reconduzido para um cargo, o cargo que anteriormente ocupava, de origem ou posto em disponibilidade, se o quê? Se o cargo do servidor já estava ocupado. Então é uma verdadeira dança das cadeiras. Vamos imaginar A, B e C. Né? Então A é o servidor que foi reintegrado. Se ele foi reintegrado, ele tem direito a voltar ao cargo dele. Mas quando A voltou, B estava ocupando o cargo de A. Então B vai voltar ao cargo que anteriormente ocupava, mas se C estava ocupando o cargo de B, D vai ser posto em disponibilidade. Cuidado para não confundir essas informações. Então, mais uma vez, a reintegração vai ser a invalidade da demissão por decisão judicial ou administrativa. Você vai lembrar que aquele servidor público terá o direito de retornar e também terá o direito a todas as remunerações que perdeu durante o período. Lembrará também que se o cargo em que ele voltou estiver extinto, ele será posto em disponibilidade, o servidor. Mas se o cargo estiver provido por outro servidor, esse servidor que está provendo o cargo será reconduzido ao cargo de origem. Mas, professor, se o cargo de origem do servidor que está provendo o cargo de A já estiver ocupado, aí esse servidor vai ser posto em disponibilidade. Então, cuidado, grave essas informações, porque a reintegração é um dos conteúdos que mais caem. Aí a gente vai ver a recondução. A recondução é um ponto não muito importante do seu edital. Você vai ler o artigo 29 e vai lembrar, quando é que um servidor vai ser reconduzido? A gente viu uma hipótese agora nas situações de reintegração. E outra hipótese a gente também já viu, foi quando? Quando ele já era estável em determinado cargo e no novo cargo ele não foi aprovado em estágio probatório. Então seria uma nova hipótese de recondução. Você vai lembrar, a palavra recondução significa voltar,
retornar ao cargo anteriormente ocupado. Professor, e a disponibilidade e o aproveitamento? Também é muito tranquilo. Porque onde é que está previsto, professor? Aí você vai colocar entre os artigos 30 e 32. Então, a disponibilidade e o aproveitamento, você vai lembrar, aquele servidor está como excedente, aquele servidor, a princípio, não tem atividades para que ele desenvolva, então ele vai ser posto em disponibilidade. Ele vai ficar em disponibilidade para a administração pública utilizá-lo no momento que necessitar. Aproveitá-lo nas atividades que necessitar. Então, mediante aproveitamento obrigatório, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis. Então, o que é que a administração pública diz? É o JAC, né? Já que você não está fazendo nada, então eu vou colocar você num cargo compatível, num cargo com atribuições, atividades e vencimento compatível. Por quê? Porque você estava em disponibilidade. Então, lembrar dessa situação também é muito tranquila para a prova. Professor, quais são as hipóteses de vacância? Nós vimos várias hipóteses de quê? Nós vimos várias hipóteses de provimento. Provimento originário, provimento derivado. Mas a lei traz hipóteses de vacância que estão lá no artigo 33. Vou falar de algumas. O servidor se aposenta, a vacância significa que um cargo ficará vago. Então pode colocar até de lado aí das suas informações. Na vacância, o cargo fica vago. Enquanto no provimento o cargo é preenchido, na vacância o cargo se tornará vago, ficará sem um ocupante. E quais são as hipóteses mais famosas, professor? Estão lá no artigo 33. A morte, o falecimento do servidor. Infelizmente, nós morremos, né? Quando nós morremos, o nosso cargo fica vago. A aposentadoria, né? Também é uma hipótese de vacância. Exoneração, o servidor diz, olha, eu não quero mais desenvolver essas atividades não, vou pedir exoneração, o cargo também fica vago. Então dá uma leitura lá no artigo 33 que você não vai ter problema. E as hipóteses de exoneração também estão no artigo 34. No artigo 34, o que é que acontece? O servidor chega e diz assim, olha, eu vou pedir a exoneração de ofício, vou pedir a exoneração. Né? Estou pedindo a exoneração, não quero mais desenvolver esse cargo. Ou se não, a hipótese que a gente viu também lá no início da aula, o servidor não é aprovado em estágio probatório. Né? Se ele não é aprovado em estágio probatório, ele é exonerado. Então, professor, o que é que eu devo marcar, grifar no meu caderno, escrever? Você vai marcar que essa exoneração pode se dar tanto a pedido como também de ofício. Né? Quando é que se dá a hipótese de ofício? Aí você lembrou, quando o servidor não é aprovado em estágio probatório. E quando é que dá a hipótese de exoneração a pedido? Qualquer momento, né? Servidor público não deseja mais continuar no cargo público e pede exoneração. Professor, e os cargos em comissão? A gente já falou dele. Nos cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Onde é que eu vou ver isso na lei, professor? No artigo 35. Você vai ver que lá no artigo 35, os cargos de comissão são de livre nomeação e exoneração. E o que é que significa? A qualquer momento, a administração pode chegar aí, tanto nomear uma pessoa, desde que atenda os requisitos, para um cargo em comissão, ou exonerá-la. E essa exoneração não vai precisar nem de justificativa. Mas, professor, eu vi numa questão que se ele se justificar, ele vai ficar preso aos motivos determinantes. É verdade. No momento que o servidor público em comissão, ele é exonerado, e ele é exonerado mediante uma justificativa, aquela autoridade que realizou a justificativa vai ficar presa aos motivos. Caso, por exemplo, dê um exemplo, professor, eu exonero uma pessoa dizendo um excesso de pessoal, olha, eu gosto muito de você, você presta um serviço maravilhoso, depois vem a pancada, né? Mas eu vou exonerar você porque a gente está com excesso de pessoal. Um dia depois da exoneração, aquela autoridade que exonerou contrata outra pessoa. Então, esse ato de exoneração vai ser inválido em razão dos motivos determinantes da anterior exoneração. Aí tem um ponto que é muito interessante, né? Que é o ponto da remoção.
que está lá no artigo 36. O que é remover? O que é remover? A próprio artigo 36 traz um conceito. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Então diz assim, olha, administração pública, eu quero ser removido para outra sede ou para outro, mesmo na mesma sede, para outro local, eu quero pedir essa remoção. Ou a própria administração pública pode o quê? Pode determinar essa remoção, né? Olha, estamos precisando de pessoal lá em Mossoró, estamos precisando de pessoal em Natal, então vou remover você de ofício. É possível. A pedido, gente, eu quero que você grave as hipóteses do artigo 36, porque em algumas hipóteses será possível que o servidor seja removido a pedido independente da existência de vaga. Por quê? Porque, em regra, né, quando nós passamos no concurso, nós passamos para uma localidade, surgem vagas para a localidade distante. Na cidade que a gente quer realmente, geralmente todos os cargos já estão providos. Então, eu entro numa localidade distante e a pedido, né, a depender da disponibilidade de vagas, eu vou pedir na remoção. Sempre assim. Mas vão existir duas hipóteses em que independe da existência de vaga. Quais são essas hipóteses que você vai gravar aí? Para acompanhar o cônjuge ou companheiro, que também é servidor público e foi removido pela administração pública, né? Então, nessa hipótese, independente da existência de vaga, pela preservação da família, você terá o direito à remoção. E outra hipótese clara também era para tratamento de doença. Imagine que você tem uma enfermidade, uma doença que exige de você ser tratado numa localidade diversa. Ou o seu parente, né? Seu parente, seu dependente também, seu cônjuge, tem essa doença em que necessita de você um cuidado maior, necessita de você estar em outra localidade. Então existe a possibilidade de remoção. Qual é a dica que eu dou aqui? Olha, se independe da existência de vaga, a remoção, você vai lembrar para acompanhar o LOVE, para acompanhar o cônjuge, o companheiro, ou em caso de doença. Em caso de doença, né, seja doença sua ou seja doença de parente, dependente ou cônjuge, também você vai ter direito à remoção, independente da existência de vagas. Aí a gente vai em frente. E essa redistribuição? Gente, polêmico, eu coloquei aqui, mas dificilmente vai cair uma questão de redistribuição. Por quê? Porque alguns tribunais, inclusive o STF, tem decisões a respeito de que a redistribuição ela é inconstitucional, né? Ela feriria o princípio do concurso público. Então, dificilmente uma prova vai cobrar de você a redistribuição. Mas quando a lei foi criada, a Lei 8.112/90, existia essa hipótese de redistribuição que eu vou falar. E o que é isso, professor? É o deslocamento do cargo de provimento efetivo. O cargo é deslocado, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, né? Então, qual é a situação? Por exemplo, existe um cargo no Tribunal Regional do Trabalho. E esse cargo é ocupado por um servidor. Esse cargo é deslocado para o quê? Para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por exemplo, né? Então, sairia de um órgão, de um poder, para outro órgão do mesmo poder. Então, o que é que a lei diz, né? Seria uma hipótese de redistribuição de cargos. Remoção é de pessoas, redistribuição é de cargos. Mas vocês não considerem muito, porque existem vários julgados considerando a redistribuição como inválida. Mas, professor, eu quero saber os critérios. Aí você vai lá no artigo 37 e lê os critérios. Um ponto não tão interessante para o nosso edital. Mas como está na lei, né? Então existe a possibilidade de cobrar, mas dificilmente será cobrado. Tranquilo? Substituição também dificilmente será cobrado. Como é um ponto não muito interessante, então você vai ler os artigos 38 e 39. Vai estar lá no nosso material, tudo disponível para você fazer essa leitura. Aí a gente vai para as questões. Terminamos, né? A primeira aula. Professor, a primeira aula ela é um pouco extensa, é verdade.
né? Porque a gente trabalha todos os conteúdos importantes da primeira aula. Que eu tenho uma sistemática. Eu trago cerca de 5 questões, seja de verdadeiro ou falso, seja de A, B, C, D ou E, para o quê? Para a gente revisar conteúdos do conteúdo que nós trabalhamos. Então, essa questão do INSS, do CESP, ele diz assim: a respeito da administração pública e da Lei 8.112, julgue o item a seguir. Uma dica que eu dou: sempre leia a questão grifando, rabiscando, né? Veja o que ela diz, veja com muita atenção. Por quê? Porque um dos maiores motivos de perder questões é a falta de atenção. Então vamos com atenção ler essa questão. O prazo de um concurso público é de 3 anos. Você já viu que não, porque o prazo de um concurso público é de até 2 anos, o quê? Prorrogável por igual período. Lembrando, pode ser de 1 ano, prorrogável por igual período mais 1. Então, logo aqui está errado. Por quê? Porque ele diz que é de 3 anos, enquanto você vai marcar aí no seu caderno que é de até 2 anos. Todas essas questões estão no material que vocês vão receber. Então, questão 2. Olha essa questão aí. Com base na Lei 8.112, responda uma questão da Polícia Federal que diz: Antônio, após ter sido aposentado por invalidez, então, certamente Antônio tinha uma doença incapacitante que o quê? Que o tornava totalmente incapaz para o trabalho. Iniciou tratamento que implicou a cura da doença. Então, ele iniciou o tratamento e implicou a cura da doença, que o afastara do serviço público. Professor, se ele se curou, existe a possibilidade de quê? De reversão. É verdade. Então, após a avaliação da junta médica oficial, que aprovou seu retorno às atividades da quais se afastara, Antônio requereu a readaptação. Gente, será que é readaptação ou a reversão? Seria a hipótese de reversão ao cargo ocupado e o cômputo do tempo do afastamento para fins de promoção na carreira. Nessa situação, os pedidos de Antônio devem ser atendidos por estarem amparados na legislação do servidor público. Falso, gente. Antônio não pedirá readaptação. Antônio pedirá reversão. E se lembre, esse tempo não vai servir para o quê? Para promoção na carreira. Vai servir para a aposentadoria. Então, questão falsa. Questão 3, vamos lá. Com base na lei, uma questão da Polícia Rodoviária Federal, com base na lei 8.112, responda: o limite de vagas para pessoa com deficiência, olha aqui como cai, é de 20%. Gente, não é de 20%, é de até 20%. Então, por causa de uma palavrinha, né, o CESP gosta muito disso, de uma palavrinha você poderia perder uma questão, mas você não vai perder, porque você anotou aí no seu caderno que o limite é de até 20%. Então, a gente vai para a questão 4. A lei número 8.112 é aplicada aos servidores públicos civis da União. Verdade, verdade. Autarquias, verdade. Inclusive as em regime especial, verdade também. E fundações públicas federais, tudo verdade, né? Então, você já gravou aí no seu caderno que a lei 8.112 é aplicada para os servidores públicos federais, civis da União, né? E para os servidores das autarquias e servidores das fundações públicas de direito público. Então, grave essa informação no seu caderno que com certeza, muito provavelmente vai cair uma questão dessa. Questão essa foi do DEPEN. Olha a questão da DPU, da Defensoria Pública da União. Com base na lei 8.112, responda: a investidura ocorrerá com a nomeação, tendo o servidor 15 dias para entrar em exercício. Qual é o erro dessa questão? A investidura ocorrerá com a posse, não com a nomeação. Você gravou aquele desenhozinho interessante. Eu até fazia sempre esse desenho e caiu agora o desenho na prova de agente penitenciário do Rio Grande do Norte. Então ele colocava 3 pontinhos para dizer justamente o que era. E se você tivesse aquele desenho, você sabia que a investidura ocorre com a posse e não com a nomeação. Então, questão errada. E, gente, muito obrigado e até a próxima aula.